Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar a aquisição da Cosan de ações da Vale. Vamos conhecer um pouco mais dessa importante empresa de infraestrutura do Brasil. Vamos ver também algumas perspectivas de lucros e dividendos das suas controladas. Então fica até o final que com certeza vai agregar muito para você esse vídeo. O racional estratégico da Cosan para realizar a aquisição dessa participação minoritária na Vale é que, segundo ela, a Vale é um ativo único e irreplicável na exploração de recursos naturais. É um ponto que eu concordo, porque realmente o minério da Vale ele tem um alto valor, por ele ser um minério bem puro, ele demanda menos carbono para ficar pronto para uso, que deixa ele com maior valor agregado. E quando a gente compara o minério da Vale com outras mineradoras brasileiras, a gente chega a essa conclusão de que o mercado paga mais por esse minério justamente por conta disso. A Vale ela tem uma grande vantagem competitiva no setor de atuação, justamente por conta dessa eficiência e dessas jazidas mais valiosas. Então ela tem um mineral mais puro do que outras mineradoras e por isso ela consegue vender mais caro e com a mesma estrutura ela consegue gerar mais EBITDA e mais lucro. Ela está exposta a moedas fortes, que é uma característica do grupo Cosan. Todas as empresas que eles investem estão relacionadas ao dólar de alguma maneira. Segundo eles, a Vale vai ser uma protagonista relevante na transição energética e descarbonização, que eu vou mostrar para vocês, que o mundo, principalmente no Brasil, a gente está vendo um aumento muito grande de geração eólica e solar. E a gente vai ver que para você produzir essa energia demanda muito mais metais, que a Vale possui importantes jazidas desses metais. Então é nisso que a Cosan acredita e, segundo ela, hoje as ações da Vale justificam esse investimento e eu concordo plenamente e a gente vai continuar avaliando se essa aquisição vai fazer sentido para a Cosan. Então, segundo a Cosan, a entrada é em um momento favorável para a criação de valor para o portfólio da Cosan. É um ativo com um mix de produtos essenciais na economia e relevantes para a transição energética, então é relacionado a isso aqui, o setor eólico e fotovoltaico. E se a gente entrar no site, no próprio site do Ministério de Minas e Energia, a gente vai ver que tem muito mais projetos sendo aprovados para energia eólica e solar no Brasil, então tem um potencial grande de crescimento disso e não é um movimento só no Brasil, o mundo inteiro está caminhando para isso. É uma energia mais cara justamente porque ela consome muitos metais e também por outros motivos. E a Vale ela possui importantes jazidas de cobre e níquel e também tem o ferro de mais alta pureza do mundo, então ela é uma mineradora de muitíssimo valor por conta das suas jazidas. As jazidas da Vale elas têm um valor diferenciado no mercado internacional por conta deste minério de ferro que é mais puro. E segundo a Cosan, essa qualidade do portfólio tem que levar um prêmio mais elevado. Eu concordo com isso. Se ela tem ativos que são mais valiosos, ela realmente tem que custar um pouco mais. Se a gente olha os ativos da Cosan um a um, a gente chega a essa conclusão que são realmente ativos únicos. Eu vou comentar um pouco mais disso adiante. E brevemente a conclusão da própria Cosan é que isso faz sentido por conta de uma alocação de capital eficiente com opcionalidade. Eles utilizaram opções para garantir que essa operação não possa representar uma grande perda no curto prazo, mas para o longo prazo já explicaram que o racional deles é na transição energética, o que eu concordo plenamente. Segundo eles, eles têm uma estratégia de investir em ativos únicos e irreplicáveis. Essa estrutura financeira com opcionalidade limita perdas e riscos no curto prazo, uma maior diversificação de portfólio e uma coisa que eu não concordo muito, alinhado aos nossos valores de ESG com destaque para o processo de transição energética. O processo de transição energética eu concordo que tem tudo de ESG, mas a Vale é uma ação que na questão ESG ela é péssima, né? Então já teve vários desastres. Eu acho que pior que a Vale a gente só teria a Braskem na bolsa. Então isso aqui eu não concordo muito. Pode ser que isso tenha ficado no passado. Claro que eu acredito que a Vale ainda tem que reparar melhor os danos das tragédias que aconteceram. Acho que foi pouco que ela fez, mas a gente tem que acompanhar. E o fato é, pensando em investimento, a Vale gera muito caixa e paga grandes dividendos. Então, na questão de investimento, eu não tenho dúvida que é uma ação muito rentável, mas essa questão do ESG aqui, eu não concordo de maneira nenhuma. Entendendo um pouco mais da Cosan, para a gente poder chegar a um valor, entender quanto essa companhia deveria valer. O grupo Cosan, ele tem 44% das ações da Raízen, 88% da Compass Gás e Energia, que controla a Comgás, que é um monopólio de gás na região do Sudeste. Também tem outras empresas de gás controladas pela Compass e a Cosan já sinalizou que pretende fazer um IPO da Compass, então poderia gerar bastante caixa para a Cosan, poder continuar investindo e crescendo. Ela também tem 70% da Moove, que era a antiga ExxonMobil, é um negócio bem menor, mas que tem um alto potencial de crescimento. Da Rumo, que é um monopólio natural logístico, porque se a gente avaliar o transporte ferroviário, mesmo em países mais desenvolvidos, nessa questão que o Brasil ainda tem muito a crescer na questão ferroviária, a gente vê que mesmo nos países bem desenvolvidos, são monopólios, a gente nunca tem duas ferrovias competindo, então é uma ferrovia.
E com isso a gente consegue ter um baixo custo e a Rumo ela tem esse monopólio, então é um importante ativo. Por que a Rumo não está dando tanto lucro nesse momento? Porque ela está tendo muita competição com caminhoneiros e ela está tendo muita competição com a Hidrovias do Brasil. Mas o que ela fez? E a Rumo está passando por um momento especial, que ela está lutando com a concorrência, principalmente de caminhoneiros da região e da Hidrovias do Brasil. Então ela baixou bastante o preço do frete para realmente arrebentar com a concorrência. E com isso ela vai forçar esses players a se retirarem e ela vai poder retomar essas margens no futuro. Então, se a gente olha a lucratividade da Rumo, ela está bem prejudicada, mas é uma empresa que, se ela não tiver essa competição tão agressiva como está tendo, com certeza ela vai gerar muito caixa. E é isso que ela está fazendo. Ela está pressionando seus concorrentes, obrigando eles a tomar prejuízo e vamos ver até quando eles aguentam, né? Porque ela tem uma estrutura de capital que permite ela fazer isso. Para o futuro, apesar de não ser uma prática tão amigável, né, de concorrência, mas eu acredito que a Rumo tem tudo para crescer muito, justamente por conta disso, ser um ativo único e um monopólio. E nós também temos a Cosan Investimentos, que é por esse braço aqui da Cosan que ela vai adquirir as ações da Vale, que no caso a Cosan detém 100% da Cosan Investimentos. Quando a gente avalia o crescimento dos ativos sob gestão, avaliando o EBITDA, né, que é a geração de caixa operacional, de 2012 a 2022, a gente vê um crescimento muito agressivo, multiplicou por 5, saiu de 4,5 bilhões para 21,9 bilhões. Isso aqui provavelmente vai continuar crescendo para os próximos anos. Então a Moove, ela quadruplicou o EBITDA em 5 anos, a Compass duplicou, então um crescimento mais lento, mas tem um crescimento, dobrou o EBITDA em 7 anos, é uma coisa que chama atenção, porque as receitas da Compass são muito previsíveis. A Raízen multiplicou por 3 em 10 anos, que também é muito bom. No momento, o setor sucroalcooleiro está passando por pressões por questões eleitorais, mas que eu acredito que logo após essas eleições o governo vai retirar essa pressão do ICMS e vai deixar o combustível correr do preço que tem que ser, e isso vai tender a beneficiar bastante a Raízen. E a Rumo cresceu 3 vezes em 8 anos, então são todos ativos que crescem o seu EBITDA. Isso chama muita atenção, porque provavelmente vai continuar acontecendo isso, e se a gente colocar isso em mais 10 anos, quanto que vai ter esse EBITDA? Então não é uma companhia que a gente pode precificar de uma maneira tradicional, porque tem muito crescimento aqui, ela já comprovou que consegue fazer isso, e o melhor, ela consegue crescer com capital de terceiros, gerando valor para o acionista e pagando dividendos. E se a gente avaliar a taxa interna de retorno dos empreendimentos da Cosan, pelo menos dos principais empreendimentos, a gente chega em taxas muito altas. Na Raízen 27%, na Moove uma taxa interna de 25%, na Compass Gás e Energia 22% e na Rumo 19%, que são os negócios mais relevantes da companhia, todas com taxas internas de retorno acima de 2 dígitos, o que é extremamente positivo. E também, pelo menos as maiores, com políticas de pagamento de dividendos. Então a gente tem dividendos na Raízen, dividendos na Compass, que são excelentes dividendos. A Rumo não está pagando dividendos tão generosos por conta dessa situação que eu comentei com vocês mais cedo, mas eu acredito que no futuro pode ser uma grande geradora de caixa e pagamento de dividendos. E a Moove também é menor, está com um crescimento muito acelerado, então não faz sentido ela ficar distribuindo dividendos, é melhor ela reinvestir isso no negócio. Se a gente olhar para os indicadores, principalmente os indicadores de valuation, eficiência e rentabilidade, que eu considero os mais importantes, a gente chega no PL de 6,3, não acho o PL caro, para uma empresa que tem ativos tão valiosos, um dividend yield de 4,8, um EV/EBITDA de 5,3, uma margem EBITDA de 37 e uma margem líquida de 15. Quando a gente olha o ROI, 32% e um ROIC de 11%, ou seja, se a companhia conseguisse desalavancar ou conseguir um capital um pouco mais barato para continuar crescendo, seria melhor, que ela melhoraria esse ROI. De toda forma, um ROI de 10% para uma companhia que tem ativos tão valiosos, eu acredito que seja bem ok. E se a gente olha o crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos, é aquele espetáculo acima de 2 dígitos. Então, uma companhia que realmente cresce e entrega crescimento ano após ano. Então, fazendo nossa projeção de lucros, dividendos e preço-teto, eu não vou pegar todos os ativos da Cosan, porque são muitos ativos, mas eu vou pegar os principais, que seria a Compass. A principal participação da Compass é na Comgás, ela detém 88% da Compass, e a Comgás deu um lucro de 2 bilhões no ano passado e nos 6 primeiros meses já deu um lucro de 900 milhões. Então acho que é bem ok a gente projetar aí mais 2 bilhões, lembrando que ela cresceu, ela dobrou de tamanho em 7 anos, então provavelmente isso aqui vai continuar crescendo. É uma companhia estável, com receitas perenes, tem um monopólio do gás na região do Sudeste. É bem ok a gente acreditar que a Cosan vai ter pelo menos 1 bilhão e 700 milhões de lucro com a Compass, sendo que tem outras empresas ainda, então esse lucro aqui com certeza vai ser maior, mas é só para a gente ter uma noção. A Rumo, eu acredito no lucro de pelo menos 150 milhões, nessa participação de 30% que a Cosan tem na Rumo. Na Raízen, um lucro de 880 milhões, e essa aquisição da Vale, que a Cosan vai fazer sem necessidade de capital, ela vai fazer isso tudo com dívida e com garantia das próprias ações da Vale nessa dívida, ela vai gerar aí pelo menos mais 3 bilhões e meio de lucro,
se a Vale der 70 bi de lucro. Lembrando que ano passado a Vale deu 100 bi de lucro, mas eu não acredito que isso vai acontecer de novo. Eu acredito que vai ter uma queda no lucro da Vale, mas mesmo assim a companhia ainda vai gerar um caixa absurdo e isso vai representar para a Cosan pelo menos 3,5 bilhões. Então, somando tudo isso, a gente chega em 6,2 bilhões de lucro para 2022, excluindo a operação da Move e da Cosan Investimentos, que são operações menores, mas que no futuro podem crescer demais. Então, a gente tem que ficar de olho. E com isso, a Cosan ela tem uma política de dividendos de 25%, então eu acredito que vão ser distribuídos 1,5 bilhão de dividendos, o que daria por ação 84 centavos por ação. Nas cotações atuais representa um dividend yield de 5%, que eu acho bem ok para uma companhia desse perfil, porque é uma companhia de crescimento, então é até melhor que ela continue crescendo agressivamente do que pague dividendos. Atualmente eu tenho Cosan na carteira, acredito que eu tenho próximo de 1.000 ações a um preço médio de R$18. Então, no momento, como estão tendo muitas empresas pagando excelentes dividendos, eu acabei dando uma diminuída no preço teto para R$16, mas é uma companhia que com certeza eu vou continuar comprando. Eu gosto da aquisição da Vale, exceto pela questão ESG, mas eu acredito que gera muita sinergia com o ativo da Cosan e eu vou continuar acompanhando. E caindo abaixo dos R$16, eu vou voltar a aportar. Com certeza é uma ação que eu quero porque vai crescer junto com o país. E ela já mostrou que dobra de tamanho várias vezes a cada poucos anos. Então, com certeza, se a gente carregar uma empresa dessa por 30 anos, a gente vai ter um dividendo muito grande no futuro. Mas pensando em geração de caixa no momento, é uma geração menor, 5%, então tem que ver se cabe na sua carteira. Na minha carteira, como eu já tenho muitas ações que pagam altos dividendos, é ok, eu tenho uma ação que paga 5%, mas vai ter muito crescimento. Se você gostou desse vídeo sobre a Cosan, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui nesse canal de 2 setores que eu gosto muito. Espero que vocês também gostem. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Muito obrigado.